Olá, meus amores, Michele Barreto, fisioterapeuta. Hoje nós vamos falar sobre aquelas placas de contenção usadas em cirurgias estéticas em região de abdômen, como abdominoplastia, mini abdominoplastia, lipoaspiração, dentre outras, certo? Como eu vou deixar para vocês aqui em cima a imagem, vocês podem observar que se tratam de um conjunto de 3 peças, que podem vir a ser 5 também, mas é o mais comum trabalharmos com 3 peças, a placa central e as placas laterais, também conhecidas como placas em forma de 8, certo? Qual é a função dessas placas, Michele? Basicamente, essas placas elas vão ajudar a evitar o acúmulo de edema, que já é comum após qualquer cirurgia. E no caso das cirurgias estéticas em região de abdômen, essa placa ela vai evitar que haja um acúmulo de líquidos excedentes. Também vai evitar que a cinta garroteie a pele da paciente, marcando e podendo prejudicar, ferir essa pele. Então evita assim esse garroteamento e a possibilidade de ferir. Também vai fazer com que haja uma proteção da sua cicatriz em caso de abdominoplastia. Por isso é necessário saber usar. Daí a indicação de que se use sempre com a ponta, como vocês podem observar novamente na foto, com a ponta para baixo, para a região inguinal, porque assim a ponta da cinta vai ficar, a ponta da placa central vai ficar sobrepondo a sua cicatriz e protegendo ela. Isso é muito importante, porque em alguns casos a paciente não sabe colocar e deixa ali a placa tendo um contato de choque, de atrito com a sua cicatriz, e isso sim favorece uma inflamação que pode, porventura, vir a favorecer o descolamento dessa cicatriz, o que a gente não quer de forma nenhuma, tá bom? Então ela também, como contém esse edema, vocês vão observar que geralmente a paciente vai estar usando ali no mais folgadinho, porque acabou de fazer a cirurgia, está inchada, está dolorida, não consegue botar a cinta no mais apertado, tá? No mais folgadinho. Quando a gente coloca essas placas contensoras, ainda que se tenha um volume a mais da placa, elas agem de tal forma que a pessoa fica de fato mais contida, mais com a silhueta fina, e a gente consegue fechar no 2, no do meio, tá certo? Então a gente melhora essa contenção. Quais são os cuidados? A gente não deve deixar um espaço entre a central e a lateral se a paciente estiver muito inchada, para que não haja um local onde você vá conter e esse espaço fique acumulando líquido, que é justamente o que a gente não quer. Da mesma forma, a placa central, ela pode, ao longo do período que você vai desinchando, ser diminuída, porque se você não diminui, a tendência é criar uma espécie de tenda na região umbilical, sem o atrito da placa em contato com a pele, e justamente esse líquido vai se depositar aqui. Então vai ter um efeito contrário do que a gente está esperando, tá certo? Então essas placas em 8, que são as placas laterais, elas podem sim estar separadas da placa dianteira, que é a placa central, mas isso, a pessoa que vai fazer a drenagem é quem vai avaliar. E se tiver a necessidade, como eu falei, de diminuir essa placa central, quem vai fazer isso é o seu cirurgião ou a enfermeira do próprio consultório dele, certo? Outro benefício da placa é que também ela vai ajudar na aderência da pele de volta ao músculo, uma vez que ela foi separada tanto na lipoaspiração quanto na abdominoplastia. Há um descolamento da sua pele. Para que ela seja aderida novamente, essa placa de contenção vai favorecer com que isso ocorra de forma muito mais rápida, certo? E quando eu falei também do posicionamento da placa central com a ponta para baixo, é porque ela vai liberar essa região de coxa quando a paciente sentar, não deixando a placa ficar desconfortável, marcando, certo? Então também vai evitar
que na lateral da cinta tenha aquela pressão, aquele garroteio, que vai favorecer edema, que vai favorecer fibrose, que pode favorecer também um machucado na pele. Então, tudo isso a placa vai ajudar a evitar. Alguns médicos não gostam de utilizar essas placas, preferem utilizar as fitas adesivas, também conhecida como kinesiotape. Então, vai depender de cada médico. Se o seu médico te indicar a placa, que eu acho legal tanto um quanto o outro, kinesiotape ou placa, o ideal é que se contenha, independente de qual seja o método. O cuidado que se deve ter é que não se pense numa economia nesse momento, porque primeiro que já é um material de baixo custo. Vocês podem estar achando na internet, tá, em sites conhecidos por valores irrisórios, ou também vocês podem estar adquirindo com o próprio médico, que é o mais comum de se acontecer. E por isso que eu dou uma dica: não queiram pegar aquela placa que uma amiga fez cirurgia. Ah, amiga, eu tenho, eu lhe empresto. Por quê? Pode acontecer? Pode. Mas se a placa fica em contato com a pele por 24 horas, por muitos dias, né? Uma semana, 15 dias, a depender de cada médico, a gente imagina o quê? Vai ficar suando. Aquele suor pode ali, ó, fixar na parte interna da borracha dessa placa contensora. E esse suor pode gerar alergia ou irritação na pele. Então, às vezes, é um barato que sai caro. Daí a dica de não economizar nesse sentido, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a mais, pode deixar nos comentários ou no direct, que eu faço um outro vídeo esclarecendo para vocês.